Salve galera! Professor Matheus Marques na área, professor de Química, para mais uma aulinha aqui sobre localização dos elementos na famigerada tabela periódica, ok? Essa ferramenta tão linda aqui de uso universal. Então se liga só, a gente sabe que a construção da tabela periódica ela não se deu da noite para o dia, então obviamente rolou um processo aí de organização dos elementos. O estudioso, conhecido como Dmitry Mendeleev, o russo, que também traçou os parâmetros para uma boa vodka, ele sim que organiza os elementos pela primeira vez em um formato de tabela, ok? Com colunas e linhas horizontais. No entanto, a tabela de Mendeleev, ela traz para a gente em torno de 8 colunas e 12 períodos, ou seja, linhas horizontais. A tabela atual, já a tabela atualizada pela IUPAC, ela traz para a gente, e fundamental isso, hein galera, 18 grupos ou famílias, na denominação antiga, né? E 7 períodos. A gente não pode esquecer que o grupo está intimamente relacionado com o número de elétrons, veja bem o que eu disse, o número de elétrons na camada de valência de um elemento, ok? Não esqueça disso, anota para mim, por favor. O número do período está relacionado com o número de camadas que o elemento tem, ou seja, se o elemento está lá no terceiro período, com certeza ele vai ter 3 níveis energéticos, ok? 3 camadas. Se ele está lá no sétimo período, ele vai ter 7 camadas, ok? Bom, a tabela periódica tem alguns grupos ou famílias que a gente tem que, infelizmente, decorar o nome, tá? Desses grupos. Então vamos lá, o grupo 1, tenho certeza que você já viu isso, tá? O grupo 1 são os chamados metais alcalinos. Veja bem, metais alcalinos, tá? Começando aqui do lítio, indo até o frâncio. O hidrogênio ele faz parte desse grupo por ser o primeiro elemento da tabela periódica e ele tem um número atômico igual a 1, ok? Mas ele não tem características de metal, ok? O grupo 2 são os chamados metais alcalinos terrosos ou alcalino-terrosos, tá? Lembrando que o hélio foi deslocado desse grupo e foi lá para o último grupo da tabela periódica, o famoso gás nobre ou os famosos gases nobres, pois na natureza ele se comporta realmente como um gás nobre. Ele é inerte, tá? E é estável reativamente falando, tá? Então ele não tem tendência de formar ligações químicas, ok? Bom, já falando então do nosso último grupo, o grupo 0 ou o grupo 18, denominado pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, né? São os gases nobres, pois todos eles são gasosas condições ambientes, né? A 25, 27 graus Celsius e 1 atm, e são inertes, por isso que a gente cita esse termo dentro da química, nobreza, ok? Então, nobreza significa baixa reatividade, ok? Bom, o penúltimo grupo, né, o grupo 17, ou na denominação antiga, ainda utilizada no Brasil, 7A, elementos representativos, né? A gente tem os halogênios, e o grupo 16, os calcogênios. Lembrado disso? Bom, o nosso foco aqui é estudar a localização dos elementos partindo do número atômico de cada um deles, ok? Então eu coloquei para vocês aqui um esboço da nossa tabela periódica com os blocos separados de acordo com os subníveis, desde lá do modelo atômico de Arnold Sommerfeld, né? Onde ele propõe a existência de sub-regiões, subcamadas ou subníveis dentro da eletrosfera atômica. Okay? Então, subnível S, blocão S, subnível D, P e F. Então, a tabela periódica hoje é organizada pensando no elétron de diferenciação que esse elemento vai ter, ou seja, o último elétron que entra na eletrosfera desse átomo. Okay? Então, tem uma dica para vocês: ó. Sou de passo fundo. Ok? Veja bem, sou de passo fundo. Bom, para localizar um elemento, eu vou passar aqui para vocês 3 passos fundamentais. Primeiro, realizar através do número atômico a distribuição desse elemento, a distribuição dos seus elétrons, como que seus elétrons estão organizados na eletrosfera, ok? Assim que você realizar a distribuição, você já olha qual foi o último subnível em que você parou na ordem crescente de energia, de acordo com o famoso diagrama de Linus Pauling.
Após realizar o primeiro passo, a distribuição eletrônica, e olhar o subnível mais energético, você vai olhar o número de camadas, ou seja, qual é a camada de valência desse átomo. Achou a camada de valência, você já vai localizar o período, a linha horizontal que ele se encontra na tabela periódica. Após o segundo passo, você vai para o terceiro, vendo o número de elétrons na camada de valência que esse átomo vai ter. Para os elementos representativos, que é o que mais aparece nos processos seletivos, ou seja, o bloco S e o bloco P, que nós aqui no Brasil e na denominação antiga UPAC, a gente fala famílias A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Para esses elementos, o número de elétrons na camada de valência representa o número do grupo, por isso, elementos representativos, ok? Bom, dando um exemplo aqui, eu vou pegar o nosso átomo sódio, né, que tem o número atômico 11, ou seja, 11 prótons no núcleo e 11 elétrons na eletrosfera. Fazendo a distribuição e acompanhando lá no diagrama de Linus Pauling, a gente tem em ordem energética um S2, 2S2, 2P6. Lembrando que o número que está sobrescrito indica a quantidade de elétrons. Então até aqui nós distribuímos 10 elétrons. Para 11 falta 1. Então o próximo subnível dentro da terceira camada é o 3S1. Fiz a distribuição, localizei o subnível mais energético, S, então com certeza ele vai estar nesse bloco S. O único elemento que a gente tem que tomar cuidado que foi deslocado nesse blocão S é o gás nobre hélio. Sim, é aquele lá que tem a capacidade de afinar as cordas, né, e deixar a voz um pouco rouca e fina, parecido com o Pato Donald. Então cuidado com o hélio, porque ele vai estar lá no bloco P, ele foi deslocado, beleza? E a sua distribuição é um S2, beleza? Então se acabar em S2 e tiver uma camada, com certeza é o gás nobre hélio. Bom, segundo passo, esse cara apresenta 3 camadas, 3 níveis de energia. Então ele vai estar além do bloco S, ele também vai estar localizado no terceiro período. Por quê, professor? Pois no terceiro período a gente sabe que ele tem 3 camadas eletrônicas e vice-versa, ok? Então 3 camadas, terceiro período. Lembra que o número de períodos indica o número de camadas que o elemento tem. Agora é que vem o passo mais importante, o número de elétrons na camada de valência. Número de elétrons na camada de valência. Como esse átomo ele apresenta um elétron na camada de valência, que é aquela camada que participa das ligações químicas, ok? Então ele vai fazer parte do grupo 1 ou família 1, beleza? Então grupo 1 ou grupo 1A, conhecido como metais alcalinos, beleza? Tranquilo? Muito cuidado ao localizar um elemento lá do bloco P para achar a camada de valência. Vamos pegar aqui como exemplo o nitrogênio, ok? Que é o elemento mais abundante na atmosfera. O nitrogênio é o 7º elemento na tabela periódica, realizando a sua distribuição, número atômico bastante tranquilo, pequenininho. Então 1S2, 2S2, J, me ajuda aí, 2 com 2? 7, 4, né? Para 7 faltam 3, então 2P3. Tudo bem, galera? Camada de valência é representada pelo número quântico principal, que é esse número grande, é o maior número aqui da distribuição, o diagrama de Linus Pauling. Então eu vou destacar aqui a nossa camada de valência. Cuidado, sempre que acabar em um subnível P, a gente não pode esquecer de buscar o respectivo S dessa mesma camada. Veja bem o que eu disse. Sempre que a gente terminar a distribuição no subnível P, não esqueça de buscar anteriormente o subnível S da mesma camada. Ou seja, sempre vai somar 2, né, galera? Porque o S vai estar totalmente preenchido com 2 elétrons. Então 3 com 2, 5 elétrons na camada de valência, portanto, esse elemento é da família 5A. Ok? Vamos localizar então aqui certinho. Bloco P, sou de passo. Ele vai estar lá no canto direito. Tem uma forte tendência para esse átomo ser um ametal. Ok? Período. Ele vai estar no segundo período, pois ele tem 2 camadas. Então, segundo período. E agora a gente vai para o terceiro passo e o mais importante, localizar o grupo desse elemento. Vocês sabiam, galera, que os átomos que estão no mesmo grupo,
eles apresentam propriedades químicas semelhantes. Por quê? Veja só, como o número de elétrons na camada de valência de elementos que estão na mesma coluna é o mesmo, se você pegar todos os elementos que estão no grupo 1, todos eles têm um elétron na camada de valência. Grupo 2, todos eles têm 2 elétrons na camada de valência. Por apresentar a mesma quantidade de elétrons na CV, na camada de valência, eles apresentam propriedades químicas semelhantes, ok? Muito cuidado com afirmações de vestibulares que falam que elementos que estão no mesmo período apresentam propriedades semelhantes. Falso. Cuidado. Foge que é laço. Bom, como a nossa camada de valência tem 5 elétrons, logo esse átomo pertence ao grupo 15, ou na denominação antiga 5A. Lembrando que esse número também pode aparecer em algarismo romano. Beleza? Eu vou chamar meu querido amigo que faz parte do nosso grupo 3 amigos, JA, para poder fazer a declamação de uma poesia que faz parte de um exercício do nosso material do terceiro ano do COC, tá? Vamos lá, Jota, por favor. Salve família, Prof. J na área, vamos lá. Fala pra gente a página que tá esse exercício. Galera, módulo 8, página 373 do COC 2, beleza? Diz assim: na onda do sódio, eu sou sódio, não tenho ódio. Quando estou com a água, não guardo mágoa. Explodo de emoção nessa reação. Não esbanjo o meu potencial, sou muito legal. Minha família é A1. Me dou bem com cada um. Meu período é o terceiro, de quem eu sou parceiro. Existe um halogênio especial, me ligo a todos, mas com o cloro eu adoro. Que união genial. Me envolvo em muitas reações com diferentes emoções. Base, cátion, sal, eu sou mesmo radical. Beijo dos 3 amigos, fui! Valeu, meu querido. Deixa a apostila aqui com o pai. Valeu. Queridos alunos, então, quem tiver com o material COC aí na página 373 do COC 2, acompanha com a gente a leitura das afirmações. Esse exercício é da Federal do Paraná, o FPR, ok? Bom, com relação à poesia, ele fala sobre um elemento, né, sobre o sódio, na onda do sódio. Então vamos lá ler as 4 afirmações que a UFPR traz para a gente. Primeira afirmação: da afirmativa minha família é A1, pode-se concluir que sódio pertence à família 1, ok? Pertence à família 1, ou grupo 1. E, portanto, tem configuração eletrônica finalizada em NS1. N, que é o número da camada, o número quântico principal, S1. Queridos, todos os elementos do grupo 1 têm a terminação em NS1, ok? Se ele tiver no primeiro período, 1S1. Se tiver no segundo, 2S1. Se tiver no terceiro, 3S1. Se tiver no quarto, 4S1. O frâncio, que é o último elemento com maior raio atômico, 7S1, ok? Então, afirmativa verdadeira, beleza? Vou colocar no cantinho aqui, ó. Primeira afirmação, verdadeira. Questão número 1. Segunda afirmação: da afirmativa meu período é o terceiro, meu período é o terceiro, interpreta-se que a configuração eletrônica é preenchida até o nível 3, até o nível onde o N é igual a 3. Portanto, verdadeiríssimo, ok? Terceira afirmação: o cloro é o halogênio especial que ele cita na poesia, né? Halogênio, que grupo que é, pessoal? Citei no início da aula, 7A, ou grupo 17. Quando a gente fala 7A ou 17, a denominação 7A é a denominação antiga, como eu falei para vocês. Agora o 17 a gente tem que somar na 7A, a gente soma mais 10, porque a gente está pulando o bloco D, que tem 10 colunas. Lembra que o subnível D cabe no máximo 10 elétrons, então vai do D1 até o D10. Ok? Então 7A ao 17, mesma coisa. 5A ao 15, a mesma coisa. Ok? Então o cloro é o halogênio especial. Então ele é da 7A, beleza. Pois é com o qual o sódio reage para formar o cloreto de sódio. Afirmação tranquilo, todo mundo sabe desde o ensino fundamental que o famoso sal de cozinha, né? Ele é formado pelo cloreto de sódio. Quarta afirmação: no sal de cloreto de sódio, a configuração eletrônica do cátion Na+, é preenchida até o nível 2.
Veja só, galera, ele fala configuração do cátion Na+. Cátion é o íon com carga positiva, obtido através do átomo neutro quando ele perde elétrons. Então, se a gente retirar um elétron do sódio, ele vai ficar com um próton no núcleo a mais, porque o número de prótons não altera, né? Se ele perde um elétron, então vai desbalancear o número de cargas, o equilíbrio de cargas, então ele vai ficar com um próton a mais. Se a gente retirar um elétron, é óbvio que a gente tem que tirar da camada mais externa, portanto, perde-se o subnível S da terceira camada. Voltando então na afirmação, a configuração do cátion Na+ é preenchida até o nível 2. Então, se a gente tirar o 3S1, vai ser preenchida até o nível 2, até o 2P6, e ele fica com configuração de gás nobre, né? Buscando uma estabilidade, ok? Isso é estudado na teoria do octeto. Finalizando em 2S2, 2P6. Correto também, né, galera? Finalizando em 2S2, 2P6. Todos os gases nobres terminam a configuração em P6, falso, exceto o hélio. Beleza, galera? Lequinho, como que eu estou de tempo? Na goela? Na goela. Vou fazer só mais um aqui então e a gente encerra a nossa aula, ok? Vamos fazer aí, virando a página, na página 374, o exercício 3 da Unital. Ele fala assim, ó, veja bem. Um elemento químico X, não sei quem ele é, apresenta a configuração eletrônica 1S2, 2S2, 2P4. Vou usar a distribuição do nitrogênio. Eu não sei quem é o elemento químico, o exercício cita que é X, o elemento químico. Não sei o seu número atômico, por enquanto. E ele cita no enunciado que termina em 2P4. Tudo bem, galera? Quando termina em P, muito cuidado. Eu estou lá no bloco P, sou de Passo Fundo. E eu não posso esquecer que o bloco P, a partir da segunda camada, começa a aparecer o bloco P, né? Por isso que aqui não tem no primeiro período nenhum elemento, a não ser o hélio, só que não tem o subnível P, o hélio, né? Ou seja, não existe na primeira camada subnível P, ok? Porque o elétron que está na primeira camada ele vai ter uma órbita circular e não elíptica, como disse Summerfield. Bom, galera, terminando em P, P4, a gente não pode esquecer de somar sempre 2, do respectivo S. 4 com 2, 6. Portanto, esse elemento vai ser do grupo 16 ou 6A. E o seu número atômico, que vai ser igual ao número de elétrons, é só somar 4 com 2, 6. Com mais 2, J... 8, beleza? O número atômico desse elemento será 8. Logo, ele localiza-se no segundo período, a camada de valência com 6 elétrons agora, não 5, e o grupo 16 ou 6A. Galera, como que é o nome desse grupo? Calcogênios, formadores de cobre, né? Então podemos afirmar que na tabela periódica esse elemento químico está localizado no segundo período, grupo 6A ou 16, família 6A ou grupo 16. Ok, galera? Então, gabarito, letra A. Exercício da Unital, São Paulo. O professor Matheus Marques fica por aqui. Um beijo dos 3 amigos.